ter aceitado o convite. É um prazer estar te entrevistando. E antes de a gente começar, Pablo, eu queria entender um pouco mais, né? Antes de a gente começar a aprofundar nos assuntos. Queria saber um pouco mais da sua história. Quem é o ator e jornalista Pablo Oliveira e como essas duas profissões chegaram até a sua vida? Cara, então, boa noite para todo mundo que tá aí, né? Luca, vou te contar um negócio. Tô dirigindo, né? Porque não deu tempo. Mas o celular tá paradinho ali, tô de cinto para não ter cancelamento. Cara, o ator entrou desde novo. Foi bem no iniciozinho, assim. Eu ainda era criança, queria ser palhaço de circo. E aí cismei que eu ia entrar no circo e não deu certo. Minha avó para assistir uma peça de teatro, minha prima fazia essa peça de teatro, me convidou para entrar no curso dela e eu entrei lá na Ilha do Governador. Luca, tá me ouvindo bem? Não, cortou. Cortou em Ilha do Governador. Não, foi na hora que eu perguntei. Lá na Ilha do Governador, depois eu fiquei fazendo teatro amador e tal. E aí foi quando eu ganhei uma bolsa para estudar na Cal. Estudei na Cal, na turma de alguns famosos aí. E fui fazendo. E aí, quando eu fui morar no Meyer, eu tinha um empresário, né? E esse meu empresário, ele me chamou para morar numa casa de artistas que ele administrava. E era no Meyer. Quando eu fui morar no Meyer, ele falou, olha, vocês precisam ter um plano B e tal. E me pagou a faculdade de jornalismo na Uni Carioca. É uma faculdade que tem lá no Meyer. E aí eu comecei a fazer, só que eu odiava fazer jornalismo de um jeito assim absurdo, porque era muito chato fazer comunicação social, né? Na realidade era muito chato. E eu sempre gostei de fazer teatro, fazer peça infantil. Eu acho que no Brasil, eu acho que eu fui o ator que mais fez peça infantil na vida. Porque desde que eu comecei eu só fazia peça infantil. Aí fazia peça infantil para os outros, né? Ganhando precariamente, enfim, mal, porque a cultura no Brasil, como todo mundo sabe, é uma bosta. E aí eu fui e montei a minha própria companhia de teatro. E aí eu fui ver o quão era difícil ter uma companhia de teatro, né? Como era horrível você ser dono de uma companhia de teatro. Porque você tinha que ver figurino, cenário, lugar de ensaiar, fechar pauta, separar atores, ensaiar. E tinha ator que não chegava no horário, tinha ator que não decorava texto, tinha ator que... Era só problema, né? Era só problema quando você tinha uma companhia de teatro. Fui muito feliz, conheci muitos lugares com a minha companhia de teatro. Assim, eu sou grato à companhia de teatro por ter conhecido lugares e lugares incríveis, mas também passei muito perrengue, perdi muitos amigos sendo dono de companhia de teatro, porque eu brigava muito com muitos atores por conta da responsabilidade. E isso acabava me fazendo numa posição de me indispor com essas pessoas e me tornar um cara chato, né? Um cara que brigava, um cara que sempre, né, tava no pé e brigava feio. Sim. Acho que todo diretor de teatro tem um problema desses com atores, né? Em uma matéria do Jornal de Brasília, você chegou a falar sobre preconceitos que você sofreu na carreira, como foi a gordofobia. Nesse caso, como foi lidar com esse período? Que da gordofobia? Eu sou um ator, cara, que eu sofro muito com algumas coisas. Mas pra mim, a gordofobia é uma coisa muito nova. Esse termo gordofobia é muito novo.
De 3 empresários agora que eu estava negociando, 10 falaram, você precisa emagrecer. Mas não existe mais ator gordo, não existe ator careca, porque daqui a pouco só vai ter padrão. Como é que é o nome que dá? É macho alfa? Macho alfa? Fala? Não, como é que é o nome que fala? Esse que eu tenho. Hétero top! Só vai ter hétero top, tá ligado? Top. Hétero top atuando na televisão. Só vai ter o cara bonitão, o cara, sabe, musculoso, o cara o fortão. Não vai ter mais gordo. Não vai ter. Você tem que ser um padrão para trabalhar na televisão. Eu acho isso um absurdo. Você vê, muita gente, eu escuto isso de muita gente. O Leandro Hassum, depois que emagreceu, ficou sem graça. Cara, assim, o cara emagreceu e ele ficou sem graça porque ele precisava ser gordo para ser engraçado. Mas por que tiraram dele o mérito de ele ser um bom ator porque ele era gordo ou deixou de ser gordo? Isso me incomoda muito. Com empresários, Pablo? que um deles, inclusive, eu tive uma briga feia. Não tenho medo. Eu me queimo, assim, às vezes. Dizem, né? Que eu me queimo muito porque eu falo demais. Mas é porque eu falo coisa coerente, eu falo a verdade. Que ninguém quer ouvir. Eu não vou agradar empresário, produtor, para poder fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, cara. Eu sou ator, eu sei atuar, eu estudei. Eu não tenho que ser magrinho, gostosinho, bonitinho, pra, sabe, ser chamado para trabalhar. Hoje em dia, se você andar na rua, você, Luca, anda na rua, cara, você vê gente gorda, você vê gente magra, você vê gente feia, bonita, você vê gente que usa um boné diferente, que usa um cabelo diferente. E aí, aquela pessoa... Hoje em dia, o mundo é diversificado, sabe? Por que emagrecer para trabalhar na televisão? Mas eu fui lá e aceitei. Minha última empresária que eu tô conversando pediu para emagrecer. Eu falei, tô meio gordo mesmo, vou emagrecer. Aceitei, mas aceitei assim, com raiva, sabe? Porque, infelizmente, é isso que o mundo pede da gente. E nesse caso, por que você acha que ainda exista tanto preconceito assim na sociedade? Você acha que tem Porque o nosso país é um país preconceituoso, né, Luca? O nosso país é um país preconceituoso, as pessoas não abrem a mente para o novo, as pessoas elas não enxergam que o mundo mudou, que as coisas mudaram, que existem pessoas que são formadores de opinião, que existem pessoas que, sabe, tendem a mudar um pouco. Tô chegando aqui num lugar no ensaio, inclusive, que eu vim pro teatro. Eu vim pra aula de teatro. Aí eu tô chegando. Deixa eu estacionar. Vai indo lá? E aí... Só... Vou virar aqui. E aí tem pessoas, cara, que eles cismam, né, com essa coisa de que nós, atores, precisamos ter um padrão para conseguir atender o mercado. Sim. Cara, eu vejo tanto ator bom, gordinho, magrinho, que é bom, que tá sem trabalhar porque, não sobrou vaga. Cara, tecido não é caro para você fazer uma roupa para um gordo, sabe? Você fez uma pergunta e eu não entendi direito. Outra questão, nesse caso, já indo para a próxima, como influenciador digital. A gente tem discutido muito sobre isso, né, da participação deles em produções. Como você enxerga a presença deles no meio artístico e isso você acredita que prejudique a valorização dos atores profissionais? Esteja prejudicando a categoria? Cara, o influenciador digital ele pode ser ator, ele pode ser o que ele quiser. O influenciador digital ele pode ser, de fato, o que ele quiser. Ele só precisa estudar. Não é o cara pegou o celular, fez graça, virou famoso na internet e ele agora é dono da razão. Ele pode falar que ele é ator, ele é apresentador. Não. Existe uma profissão onde Fernanda Montenegro
Vou dar um exemplo mais básico, assim. Aham. A Dercy Gonçalves, cara, ela era recebida nos fundos da porta de casa porque ela era mal vista. Ela não era vista como uma pessoa decente para entrar dentro da própria casa pela porta da frente. Então, assim, Aham. a gente sofreu muita coisa. A gente não era bem visto. Existe Sim. uma luta por trás disso. Existia uma luta onde a gente devia bater de frente, explicar os nossos anseios, as nossas vontades pela profissão, porque a gente apanhava. Antigamente, eu até vi isso num documentário, os atores tinham que ir na delegacia, na polícia, para poder Uhum. ter um número de registro comprovando que era ator, que era artista e que não era bandido para estar andando na noite na rua. Isso era crime, era criminalizado, né? Era uma coisa Sim. grave. E, Uhum. e me incomoda. Eu me sinto incomodado quando eu vejo um influenciador que nasceu ontem tomando o lugar de alguém que estudou, de alguém que está aí trabalhando, lutando para ser alguém, para ter um espaço. E esse alguém perde, né? Uhum. Essa, perde essa oportunidade para esse cara. Claro que todo mundo tem um começo, ô Luca. Eu não vou impedir alguém de começar, mas tem que Sim. estudar. Tem que estudar. Sim. Se não estudar, meu irmão, não vai pular fila. Infelizmente, as emissoras estão fazendo isso, estão pulando fila. Uhum. Aproveitando que você está aí no seu ensaio, a próxima pergunta é sobre a peça Crispin, que abordou o tema da loucura, né? E recebeu um grande destaque. Eu desde. Vai, fala. Como foi a experiência de interpretar, né, esse personagem e como foi a reação do público com a peça, cara? Crispim, ela fala muito de um. Existe um crime que aconteceu aqui, debaixo do nosso nariz, em Barbacena, Minas Gerais, Uhum. que foi o Holocausto Brasileiro, segundo a Daniela Arbex, né? A Daniela deu esse nome para o livro dela de Holocausto Brasileiro. E existia um pavilhão chamado Crispim, que era homenagem a um deputado, enfim, a um governador, não lembro exatamente o que ele era. Mas era o pior pavilhão desse Hospital Colônia. Então, assim, Uhum. antigamente, quando você, Luca, tinha um problema por exemplo, de falar na cara dos seus familiares algo que incomodava, você era uma pessoa abusada, eles te jogavam dentro desse vagão para ir morar lá porque você não era bem da cabeça. Um exemplo, um cara que descobriu a homossexualidade, ele era jogado dentro desse trem para ir embora para Barbacena, porque ele não era aceito como homossexual. O cara que não queria casar com a prima, porque era prima, e porque ele não era um casamento arranjado que ele queria para a vida, ou até mesmo a própria prima, era jogado lá como louca. Então, assim, mais grave ainda, as empregadas que engravidavam do patrão, né, e para as mulheres não saber que estavam grávidas do patrão, esses filhos da mãe jogavam lá dentro do vagão. Então chegava um vagão todos os dias em Barbacena, com inúmeros. O vagão que dava para 400 pessoas tinha 3.000. No final, a conta não fechava. Uhum. No final Então, de foi, tudo, foi um a projeto conta não complexo de fecha. fazer? Hã? Foi um projeto complexo de fazer? Tá sendo um projeto muito complexo para fazer. Tanto é que eu pausei os meus ensaios, porque o texto é um texto muito difícil. É um texto. O Rui Jobim Neto, quando eu liguei para ele e falei essa história, o próprio Rui, que é autor, né, escreve, é premiadíssimo na Europa e tudo. O Rui falou: eu não conhecia essa história, eu vou pesquisar. E o Rui me ligou, eu lembro que era de madrugada, 2h e pouca da manhã. Eu estou apavorado com isso que você me mandou, com essa história. Eu não estou acreditando que isso aconteceu debaixo do nosso nariz. Uhum. Então, Sim. isso me causou, assim, uma vontade que eu já tinha, olha, desde adolescente eu tinha vontade de abordar sobre a loucura. E aí, Uhum. Crispim
entra, né? O Crispim nasce através do texto de Rui Jubim Neto. Ele nasce como um menino que foi morar lá bem e ele foi ficando louco. Então, a peça com direção do Márcio Vieira, ela mostra esse momento. Ele chegando lá, ele brincando, porque ele brincava. E o cara ia pro choque elétrico, que era um crime absurdo, um choque elétrico. Então, assim, é uma peça que é um tema muito delicado, mas nós estamos trabalhando para amenizar toda essa dor, né? Para dar uma amenizada em cima desse crime bárbaro, né? Porque é um crime bárbaro. Eu não consigo, Luca, ler aquele texto e não passar mal. Eu passo mal lendo o texto. Eu me sinto mal, me dá crise de ansiedade. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Mas, assim, para eu decorar as 4 primeiras páginas do meu texto, eu precisei, sei lá, procurar uma válvula que me deixasse... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu precisei tomar gotas de Rivotril para ler o meu texto. Caramba. E aí eu lia meu texto calmo. E conforme eu lia calmo, eu ia fazendo aquele processo de repetição para eu poder digerir aquilo. Sim. E quando eu digeri aquilo ali, eu comecei a conseguir decorar. Mas eu falei, bom, eu não posso estar tomando remédio para decorar um texto. Eu preciso enfrentar o problema. Sim. E aí eu falei para o meu diretor, me dá uma pausa, porque eu tenho que fazer análise. Porque eu precisei fazer uma análise, porque o tema é forte. Mas Crispim é muito doce. Crispim tem um sonho de chegar do outro lado do muro para saber o que tem do outro lado do muro. Crispim fala com ele mesmo. Então, todos os personagens que estão dentro do espetáculo, Crispim interpreta. Às vezes ele está aqui conversando com ele, porque eu vou passar para tal lugar, e aí do nada ele escuta, Crispim! E ele fala, que é isso, Zé Manso? É ele com ele, sabe? Sou eu interpretando todos os outros papéis para poder dar vida a essa coisa lúdica que o nosso cérebro cria. Porque eu não sei se você já reparou, o pessoal que está assistindo, às vezes em casa, a gente vai na rua, num centro comercial, e tu vê um morador de rua conversando com ele mesmo. E ele briga com ele mesmo. Você já viu isso? Já. Crispim é tipo isso. Crispim, ele fala com ele mesmo, ele briga com ele mesmo, ele abraça, ele ama com ele mesmo. E são várias outras questões que envolvem Crispim dentro dessa temática, sabe? Dessa loucura. Então é uma peça muito difícil. Seria agora em agosto a estreia. Eu adiei, eu precisei adiar porque eu realmente não tinha... eu não tive tempo e cabeça para conseguir continuar os ensaios no primeiro momento, porque me pegou muito. A gente que já teve depressão pega muito esse tipo de coisa. Sim. Você teve que se adaptar para fazer uma transição do teatro para televisão, os primeiros papéis. Quais foram as principais diferenças que você enfrentou e como você superou esses desafios de se adaptar a uma nova mídia? Olha, quando eu fui fazer televisão, a televisão para mim já era um mundo muito, ainda hoje é um mundo muito distante. A televisão ela é muito ingrata. E eu falo isso sem medo de errar e doa quem doer. A televisão é uma terra onde nós somos cartão. Se isso aqui tá vendendo, vamos botar isso no nosso comercial. Se não vende, joga fora. Nós, atores, somos assim. Se a gente vende, vende. Se a gente não vende, joga fora. Nós somos descartáveis, infelizmente. E quando a gente começa a não trazer resultados para eles, tanto quanto ator, como, enfim, como personagem, eles não se interessam. Ainda existe a porcaria da panela, né? Porque tem muita panela na televisão.
amigo de alguém que é amigo de alguém que comeu alguém, que fez, aconteceu e foi lá e entrou. Existe muito isso. Essa é a minha revolta. Já me chamam de bocão porque eu falo mesmo. Não sou famoso, não faço novela hoje em dia porque eu não comi alguém para poder estar onde eu deveria estar. Mas os poucos trabalhos que eu fiz foi na honestidade. E o que me pegou muito foi quando eu fui fazer Malhação, que eu tive que fazer um bandido. Eu não tenho nada a ver com bandido, mano. Não é muito não é muito a minha praia, né? E aí eu fui para casa de um amigo, eu prefiro não falar o nome. Me chega na casa desse amigo, tinha uma outra famosa na casa dele me ajudando. E eu encontrei o personagem. E no teatro a gente tem muito isso de falar alto, de expressões, de, né? Na TV não, na TV é tudo muito fechado, é tudo muito menos, é tudo muito fala baixo, mexe menos. E no meu primeiro dia de gravação, o diretor falou: eu gosto de ator de teatro por conta disso, eles vêm com fé cênica, tal. Beleza. Ele gostou, elogiou, falou que foi legal. Para mim foi tudo normal. E quando eu vi o resultado daquele trabalho, eu falei: caramba, que impacto, né? O cenário cria o impacto e tal. Eu acabei meio que fazendo de primeira por conta do ouvir, né? Porque a gente tem que ouvir, prestar atenção, olhar. O segredo da televisão é muito olhar. Então eu precisei mesmo, de fato, olhar muito para o que estava acontecendo à minha volta, para eu poder entender. E como eu já vinha de uma experiência, né, de fazer Zorra Total, de ter feito participações, eu comecei a prestar essa atenção e quase não errei. Mas os poucos que eu errei, assim, o que eu errei foi uma vez que eu quase perdi o dedo, eu tenho a cicatriz aqui até hoje, não dá pra ver. O negócio da bicicleta comeu meu dedo. E a Camila Pitanga parou a cena e falou: não, vou levar ele no pronto-socorro. Então, quando eu vi, eu tava indo com a Camila Pitanga pro pronto-socorro. Eu acho que foi a única vez que eu consegui, assim, que eu tive um erro, de fato, grave, que me prejudicou ali de fazer uma cena. Muita gente pode não saber, mas você é diretor do SATED, né, que é o sindicato aqui do Rio. E você sempre procura trazer uma roupagem, né, e novas ideias para o sindicato. Nesse caso, para quem não está por dentro, quais são as principais mudanças que você gostaria de ver na indústria artística brasileira? Cara, então, o fato de eu ser diretor do SATED não muda em nada, 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 nada a minha vida profissional. Por quê? Acho que às vezes até prejudica, porque o povo acha que eu tô ali de fiscal. Eu não sou fiscal. Eu só faço parte de um grupo de diretores que ali, por eu ser diretor, às vezes é uma projeção de ideias, a gente se junta para poder, né? Qual projeto que a gente vai tocar agora? Não é um caça a influenciadores e não atores e subcelebridades e ex-BBBs. Não, eu não sou o fiscal. Assim, até amigos meus brincam, até aqui no meu curso, a galera brinca. Caramba, falando do Rui, ele me mandou uma mensagem. A galera brinca de... Deixa eu mandar pra ele a live. Até no meu ciclo, assim, de teatro, a galera, quando eu chego, a galera fala: ih, muda de assunto que o Pablo chegou. Mas é uma brincadeira, porque rola isso, né? Eu procuro sempre estar ajudando colegas de trabalho, não usando o sindicato, porque eu realmente, eu tinha até na minha bio a diretor de SATED RJ, mas eu tirei porque eu me tornei uma referência de: amigo, tô precisando tirar meu DRT, me ajuda? Não, eu não sou secretário do DRT, eu não sou a fada do DRT, eu sou um ator, faço parte do corpo de direção, mas que não domino nada, não mando em nada. Não sou eu quem fico vendo quem não tem DRT, sabe? E aí, eu tenho uma responsabilidade sindical muito grande, claro.
Quando um colega está perdido, que chega do meu lado, eu, enquanto artista, né, eu tenho essa coisa de... Sabe o que eu acho bonito? O Sesc. Cara, o Sesc, todo espetáculo que o Sesc contrata, o Sesc exige DRT de ator. Se tiver aqueles atores, ele exige. É uma norma do Sesc. Eu gosto de trabalhar com o Sesc. Tô fora do Sesc, vai fazer 8 anos. Mas, assim, o Sesc é uma empresa que todo espetáculo ele exige. Sim. Eu acho isso bacana. Eu, enquanto diretor de sindicato, eu não tenho essa responsabilidade de sair por aí ditando, virar ditador, né? O que eu devo ou não fazer, o que fulano deve ou não fazer, o que acontece, o que não acontece. É muito difícil esse negócio de ser diretor de sindicato. Eu tenho outras responsabilidades, sabe? Uhum. Eu não tenho responsabilidade do DRT. Claro que se eu recebo um material, eu avalio lá junto com o corpo de diretores e presidente o material e o ator está apto àquilo ali, ótimo, parabéns. Aquele ator vai ser aprovado daquela forma. Mas não funciona da forma que a galera pensa. Uhum. A próxima pergunta é até um pouco sobre isso também, sobre o DRT também. Mas, nesse caso, uma matéria que você comentou, que é porque algumas pessoas, né, alguns artistas, ainda têm uma certa resistência em reconhecer a profissão do ator e a importância da regulamentação, nesse caso. Por que muitas pessoas ainda têm essa contradição? Muita gente, porque assim, Luca, é muito fácil. Existem pessoas talentosas, eu concordo pra caramba. Não vou dar nomes, mas eu assisti uma novela de uma pessoa que não tinha DRT, a pessoa atuou na novela, eu falei, caralho, que pessoa boa! Olha isso, essa pessoa é boa. Mas a minha dica para essa pessoa, que eu falei, vai estudar, tu é bom, vai estudar. Ah, mas não, eu vou fazer mais uma novela. Eu falei, não, tu tá errado. Você tem que estudar para você se profissionalizar e depois você fazer novela. Mas você já mostrou que você é bom. Então, assim, existem sim talentos natos, pessoas que nascem com um talento muito bom para fazer aquilo. Mas elas mesmo banalizam. Não adianta, por exemplo, essa classe desunida, que eu vou dizer real, a classe é desunida, 3.000 atores estão contratados trabalhando e eles sequer procuram saber se o sindicato precisa de uma ajuda. Eles sequer orientam os atores que estão entre eles. Pô, se profissionaliza, vai fazer o teu registro, vai estudar, vai ser alguém que, né, que valoriza a sua arte. Porque chega lá em Hollywood, eu vou dar o exemplo da Bruna Marquezine sem medo nenhum. É muito bonito o bicho pegando aqui no Brasil, com atores atuando, pessoas atuando sem DRT, e aí quando tem a greve dos atores em Hollywood, a bonitinha vai lá e faz uma postagem. Estou com vocês. Mas e o país dela? E o país que fez ela atriz quando criança? Por que ela não luta pela classe dela no país que ela vive? Porque é desunida. Porque ela tem medo de se posicionar. As pessoas têm medo de se posicionar. Entendeu? E aí o Pablo fala, o Pablo tem boca grande, o Pablo quer arrumar confusão, o Pablo não presta atenção, o Pablo isso e aquilo. Hollywood, vai disputar com Hollywood. O problema é de Hollywood, irmão. Parabéns aos que foram para lá, que conseguiram. Que é bom que as emissoras daqui babam o ovo deles lá e contratam eles. Porque é isso que você tem que fazer. O caminho inverso. Você precisa correr lá para fora para conseguir ser alguém, para aí sim o seu país te dar valor. Que é um absurdo. É completo absurdo. É completa ignorância. Você mencionou que você passou por muitos momentos difíceis, né, no início da entrevista, e até fazendo curso de jornalismo, que você não gostava muito, mas foi um plano ali também. Como você equilibra a paixão pela atuação com essa parte de estabilidade financeira? Como é que as duas coisas se alinham? Cara, eu detesto fazer jornalismo. Você sabe disso, você é meu amigo. Você sabe que às vezes eu te ligo e falo, caralho! Eu detesto fazer jornalismo.
mas é o que tem colocado comida na minha mesa. A arte de interpretar, se dependesse dela, eu teria sido enterrado em 2020 dentro de um saco qualquer, nem caixão eu teria para pagar. Essa é a realidade do nosso país, que a gente estuda, a gente se dedica. E eu falo, tem uma música, né? Eu até falei esses dias com uma amiga, eu me casei com a arte, e a arte me traiu. Eu fui traído pela arte, porque eu dei tudo para ela, eu vivi para ela, e no final de tudo, quando ela podia fazer algo por mim, ela não fez absolutamente nada, ela me traiu. Isso é muito ruim pro ator. O povo que estiver assistindo, que são poucas pessoas, que estiverem assistindo isso, que tenham um sonho de ser um ator um dia, cara, faz um plano B, porque a arte é muito filha da puta, desculpa o termo. Só falando assim, ela só maltrata. A sua companhia de teatro, a Nós do Asfalto, ela já levou os espetáculos para o exterior, né? Como você falou, para vários lugares. Como você vê essa projeção internacional da cultura e da arte brasileira para outros lugares? Cara, eu cheguei na Angola, vou te dar um exemplo da Angola. Eu fui com a minha companhia de teatro para Angola. Eu quis morar na Angola. Eu falei isso pro produtor. Eu quero morar na Angola. Porque a Angola valoriza a arte de um jeito. Aí também depois eu fiquei pensando, deve ser porque nós somos estrangeiros, né? E o brasileiro também tem essa palhaçada que quando vem algo estrangeiro, eles dão mais valor do que o que tem aqui no Brasil. Então eu fiquei meio na confusão. Mas a arte... Caraca, esqueci meu copo d'água. A arte em si, quando eu cheguei lá fora, eu fui muito bem tratado. Eu fui em todos os programas de televisão. Quando eu cheguei num programa de televisão, eu sou bagunceiro, eu brinco, eu zoo. E aí o diretor do programa falou para a apresentadora no meio do programa: pergunta se esse cara não quer apresentar o programa amanhã contigo ao vivo. Ou seja, eu fui o primeiro ator brasileiro a apresentar um programa de televisão ao vivo na Angola. Coisa que ela falou que nunca aconteceu na história. Então, assim... E não me gabo por isso, porque para mim arte é isso, é viver, é você, sabe, agregar. E eu fui muito feliz na Angola, em todos os outros países que eu fui fazer peça, que eu participei de festivais, que eu ganhei prêmios. Eu sempre fui muito grato, sempre agradeci muito ao meu país, mesmo ele não merecendo um tipo de agradecimento. Eu não, assim, agradecimento em si, eu nunca fiz agradecimento ao Brasil, porque o Brasil ele não abraça pequenos produtores. O Brasil ele não agrega com pequenos produtores. O Brasil ele sempre dá o que sobra, ou então os mais famosos têm mais oportunidades. Tá até aqui na porta do meu carro um amigo que é ator, ele saiu do estado dele para vir morar no Rio para tentar carreira. Então, assim, briga, todo dia é briga. Todo dia é briga. Senta aqui. Já chamaram? Vai começar minha aula, amigo. Tá. Eu posso só fazer uma última pergunta aqui, então, rapidinho? Nesse caso, era a última que eu queria encerrar. Tá? Vem. Eu sempre faço uma pergunta mais reflexiva. E essa última é: como a arte mudou a sua vida e o que ela significa para você hoje, Pablo? Lucas, a arte mudou minha vida, sim, quando eu tive minha companhia de teatro. Eu consegui sustentar meu filho. Meu filho experimentou coisas que eu não experimentei. Foi bacana. E a segunda pergunta era o quê? Exatamente isso. O que ela significa para você hoje? Hoje, para mim, a arte significa humilhação, resistência. A arte significa, para mim, muito medo. A arte hoje, ela para mim não é tão vista. Ela salva, tá? Ela salva. Mas assim, só tem essas coisas, sabe, ruins. Que é você ter
É a humilhação de se humilhar o tempo inteiro para conseguir alguma coisa. É instabilidade, que você não sabe se amanhã você vai estar bem para comer ou não. É essa traição que você não sabe se a arte amanhã vai chegar nos lugares onde ela deve chegar, se a massa de pessoas que estudaram, de que luta, de que raça. Porque eu queria que o mundo contasse a história de atores que lutam, que pegam um ônibus, que cai, chove, chuva, sol, tudo para conseguir chegar em algum lugar, mas não chegam, sabe? Isso fica para um outro papo também, porque assim, é muito profundo, né? Pablo, muito obrigado pela presença. Adorei te entrevistar. Até a próxima, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado de verdade. Oh, entrou o Neuber. Neuber, obrigado, viu, querido? Nem falamos sobre o Neuber, não deu tempo. Mas obrigado. Muito obrigado. Fica com Jesus. Tchau, Isso tchau. aí. E galera, para quem quiser seguir o Pablo, é Pablo Oliveira Oficial no Instagram, tá bom? E é isso, gente. Então mais uma vez, lembro vocês que a live fica salva aqui no Instagram, também no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau.